Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Padeiro Ancestral. Hoje a gente vai fazer uma receita de pão australiano para hambúrguer. Então é uma receita que leva cacau, mel e açúcar mascavo na fórmula. Fica extremamente macio, saboroso e quando a gente aperta ele, o pão retorna ao estado original, tá? Para isso é importante que a gente faça o pré-fermento da massa. Então agora eu vou passar os ingredientes aí e o modo de preparo completo. Então, pessoal, vocês podem estar curtindo aí, se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal e podem pedir nos comentários novas receitas aí, tá? Se inscrevendo e compartilhando o nosso canal, vocês vão estar ajudando muito a gente aí a deixar ele maior, para estar trazendo cada vez mais conteúdos para vocês, certo? Então, curte aí já no início e vamos à receita. A primeira coisa que a gente vai fazer é o pré-fermento, tá? O polish. Então isso é apenas misturar água, farinha e o fermento biológico. O polish vai servir para saborizar e dar uma estrutura melhor no nosso pão. Ele vai dar uma força na massa, agindo como um reforçador de forma natural. Então o PDF com a receita completa tá na descrição do vídeo. Então o processo é apenas misturar a água, a farinha e o fermento biológico. Aqui eu estou usando o seco, mas pode ser o fresco. Então eu vou misturar tudo muito bem e vou tampar com plástico e aguardar o tempo dele triplicar de tamanho. Aproximadamente 30 minutos. Então temos aqui os ingredientes da receita, tá? A farinha de trigo com sal, a água, o nosso polish totalmente fermentado, o açúcar mascavo, o açúcar normal, manteiga, mel e cacau 50%. Então eu vou fazer na maceira, tá? Então eu adiciono a farinha de trigo, o cacau, os açúcares, todos os ingredientes secos e misturo. Após eu misturar 1 minuto, eu vou adicionar a água e vou começar o amassamento. Então eu faço o amassamento por 5 minutos e vou adicionar o polish, misturo um pouquinho e eu já adiciono a manteiga juntamente com o mel. Lembrando aí que o PDF da receita aí tá na descrição do vídeo, tá? É só clicar e baixar ele. Então aí tô adicionando mel. Agora eu vou fazer um batimento em torno de aproximadamente 15 minutos, tá, pessoal? Até atingir o ponto de véu da massa. Então após o ponto de véu atingido, eu vou tirar a massa da maceira, vou deixar ela descansar. Após esse descanso, isso é para que a massa solte, tá? E inicie a fermentação. Então eu vou dividir, tá? Em pãezinhos de 100 gramas. Isso aí vai dar um aro entre o aro 11 e 12, tá? Fica um pão com diâmetro bom, de hambúrguer. Eu vou dividir toda a massa agora. Então, após a divisão, eu vou estar pegando uma forma para mim untar ela, tá? Essa parte de untar a forma é importante, tá? Porque o pão não grude, depois ele solte perfeitamente e não fique quebrado, tá? Então aqui eu tô usando banha. Se vocês não tiverem banha, vocês podem usar margarina, tá? Pode até fazer uma mistura de margarina com óleo, mas o óleo puro ele não é bom. Então ou utilizem banha ou margarina, tá? Então aqui eu estou utilizando farinha de milho para a gente fazer uma crosta de farinha no pão. Então a gente vai bolhar ele e molhar ali na farinha, colocar para fermentar. Então o bolhamento é muito simples, a gente faz as bolinhas, aperta bem com cuidado para não deixar o buraco embaixo, tá? Eu aperto ali, ó, para fechar o buraquinho. Como eu passei azeite na massa para dividir, ele vai grudar bem, tá? Então geralmente não precisa borrifar água, mas se vocês verem que a farinha de milho não está grudando, vocês vão borrifar, pegar um borrifador e borrifar uma aguinha em cima dele, daí a farinha vai grudar bem. Então eu vou modelar todos eles, eu vou arrumar ali os pães na assadeira, a fim de que eles não grudem um no outro, tá? Então
Ele precisa ficar bem certinho ali. Então eu vou colocar ele em armário fechado, ou coloco um pano por cima, um saco plástico e vou levar a fermentação. Então tá aí, pessoal, 6 horas de fermentação, temperatura ambiente. Eles cresceram bem e agora a gente vai levar eles pro forno, tá? Forno quente, 180 graus, por aproximadamente aí 15 minutos. Então eu fiz meia receita aqui, tá? Ele rendeu ali aproximadamente 12 pãezinhos. Então aí após 15 minutos de forno, eles estão assados. Tem que cuidar porque eles escurecem bem rápido, tá? Então eles estão bem assadinhos já, a gente vai tirar pra ver como é que ele ficou por dentro. Então eles ficaram muito macios. Agora eles já esfriaram um pouco. Então o punch faz muita diferença nessa parte da massa, tá? E a gente ganhar maciez também no pão, vai ganhar um sabor a mais. E a gente também vai ganhar na questão do pão de hambúrguer. E quando a gente apertar ele, ele vai voltar, tá? Como eu tô fazendo aqui agora. A gente aperta ele e ele volta pro estado original dele. Então é isso, pessoal, finalizamos o pão. E se vocês gostarem do conteúdo, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Um abraço e até a próxima receita.